Pessoal, é um prazer aqui recebê-los. A gente é a primeira live que a gente faz aqui referente a esse assunto que chama a atenção de todos os produtores de mogno africana no Brasil. Eu sou Rodrigo Ciriello, diretor comercial da Futuro Florestal, e eu deixo a palavra também à Valéria para recebê-los aí com todas as honras aqui da nossa empresa. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live sobre o mogno africano. Espero que vocês tenham vindo com muitas dúvidas, com muitas sugestões. Então, nós viemos de um curso, né, onde o Rodrigo Machado também estava. Hoje a gente tem esse novo nome, né, do Caiaivorensis, que tanta gente plantou achando que era Caiaivorensis, e agora é grande foliola. Então, nós vamos falar um pouco aqui desse tema e a importância, né, da gente nomear de forma correta os mognos, apesar que são todas madeiras nobres e madeiras de qualidade, mas a gente nomear de forma correta, né, para que a gente saiba o que está vendendo depois no futuro também, né? Eu vou aqui dar o início, né, falar um pouco a respeito aqui do nosso negócio, né, um pouquinho do histórico que a gente tem aqui na Futuro Florestal e assim a gente consegue iniciar assim, uns slides e eu vou seguindo essa linha aí, complementando as informações, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, a Futuro Florestal, para quem não conhece, é uma empresa familiar, né, criada em 2006, inicialmente para realizar os serviços de implantação e manejo florestal nas florestas e sistemas agroflorestais da Tropical Flora, que também era uma empresa da nossa família, né. Hoje ela é uma holding e tem as suas florestas e agroflorestas ainda. A gestão é compartilhada aqui com a gente da Futuro Florestal, então o trabalho que a gente iniciou foi lá em 2003 com a Tropical Flora e depois a gente desmembrou a Futuro Florestal como uma empresa prestadora de serviços, né? A gente começou o nosso trabalho com os mognos africanos, mais especificamente em 2005, quando eu e o meu irmão e meu pai, a gente teve contato com o mogno africano na Costa Rica, né, onde o Eduardo estava fazendo o seu estágio obrigatório lá no projeto do Banco Mundial. E lá a gente viu na CAT, que é uma das principais universidades aí do ramo florestal, o trabalho que eles já vinham fazendo com essa espécie. Até esse momento, a gente completou mais de 7 mil produtores atendidos, né, com fornecimento de mudas e espécies nativas e exóticas, entre elas o mogno africano, e serviços de consultoria técnica nessa área, desde a elaboração da visita técnica para analisar a aptidão dessas áreas para plantar mognos e outras espécies, elaboração de projeto técnico, plano de negócios, até a decisão do produtor em plantar, né, no local correto, a espécie correta. Nesse momento, a gente está lidando com uma grande demanda, né, principalmente dos plantios de mogno africano, que estão com idade entre 6 e 12 anos e estão chegando na idade do primeiro desbaste, né, e uma forma de utilizar essa madeira com maior valor agregado do que a lenha, né. A lenha já é basicamente o que você pode fazer com madeiras de diversos diâmetros. Então, a gente tem analisado o que fazer com essas madeiras, né, principalmente dos desbastes, que a gente precisa agregar valor para ter algum retorno financeiro significativo, né. Nas áreas de desbaste da Tropical Flora, né, que a gente vem acompanhando, foi criada uma serraria primária e anexada a essa serraria uma pequena marcenaria, onde a gente já está acompanhando os resultados desse trabalho inicial com os desbastes junto
aos designers, né, que têm um grande interesse, mas ainda tem pouco conhecimento nas madeiras dos desbastes, né? Então, é importante, né, que esse trabalho ele venha sendo feito nessa área, para que a gente possa trazer aí o valor econômico nas madeiras dos mognos, que foi tão incentivado esse plantio durante todos esses anos. Eu vou falar um pouco, vou começar o meu discurso aqui, falando bastante também sobre o histórico, né, que a gente tem na utilização dos mognos africanos, né? Então, na verdade, o que a gente precisa saber bastante dessas espécies é que o mogno africano, esse nome mogno, foi criado lá atrás porque o mogno brasileiro foi uma espécie considerada aí a vedete das madeiras que vinham da Amazônia, né? Principalmente pela qualidade dessa madeira, né? Da coloração, que era muito, naquela época, utilizava-se muita madeira vermelha, né? E também porque ela é uma madeira que tem uma boa trabalhabilidade, né? Uma espécie que dá pouco defeito, tanto na secagem quanto na utilização, é uma madeira de densidade mediana e que foi muito utilizada na marcenaria e na carpintaria, né? Uma das árvores mais exploradas na Amazônia, e quando ela teve a sua proibição de exploração devido a risco de extinção entre 2000 e 2001, o mercado ficou órfão de espécies que pudessem substituir essa madeira tão valiosa, né? E aí surgiram outras espécies, né? Por exemplo, que seguiram esse nome. Então, devido a um marketing, eles usaram essa nomenclatura, né, chamada lá fora de acaju, no caso, o nome francês, ou o do mahogany, né, que era muito conhecido, e aí foram se dando alguns nomes anexos a ela. Por exemplo, no caso dos mognos vindos da África, o pessoal começou a chamar África mahogany, né, o mogno africano aqui para a gente. E o que é, na verdade, são os mognos africanos? São espécies que estão dentro do gênero Caia, né, também das famílias das meliáceas, que é a mesma família do mogno brasileiro, né? E as caias estão presentes em boa parte do continente africano e também na ilha de Madagascar, que fica anexa, né, do lado leste do continente africano, tem lá a ilha de Madagascar. Então, dentro das espécies, as mais conhecidas de caia são a caia antoteca, caia ivorensis, caia senegalensis e caia grandifoliola. Aí tem algumas ramificações do caia antoteca, que é uma espécie que vem sendo reclassificada, e a gente aprendeu um pouco disso no curso do Dr. Gael, com outros nomes e que vão gerar mais classificações taxonômicas no futuro, né? Aqui no Brasil, né, um histórico rápido aí do que a gente tem de utilização das madeiras dos caias aqui. Ele foi, inicialmente a gente tinha um histórico que ela foi introduzida em 1976, quando o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, que está lá localizada no Pará, recebeu de presente as sementes de caia, até então chamada de caia ivorensis, né? Essa pessoa da Costa do Marfim identificou essas sementes como sendo de caia ivorensis, e aquilo se tornou um marco inicial de introdução da madeira aqui em terra brasileira. As sementes que foram doadas, elas viraram mudas, essas mudas viraram árvores, né? Dentre essas sementes geraram 4 árvores de grande porte, né? Que com o passar do tempo geraram frutos, e esses frutos sementes que foram sendo incentivados o plantio na região amazônica, principalmente, né, de forma inicial, através de sistemas agroflorestais com consórcio com pimenta, com banana, e até em alguns plantios homogêneos, né, e mistos, que foram feitos com essas espécies.
Depois disso, a Embrapa também ela teve um excelente trabalho de incentivo, né, de produtores de mudas e produtores florestais em geral, para fazer com que esses plantios fossem estimulados, né, fossem feitos novos plantios e em escalas diferentes para que fosse estimulado o plantio dessa espécie como substituta de madeiras tropicais provenientes só de florestas naturais, né? Atualmente, a gente estima mais ou menos que no país tem algo em torno de 35 mil hectares de florestas que foram provenientes dessas árvores do Pará, né? Mas as caias também foram introduzidas por outras fontes, né? Então, tem a fonte que introduziu caias na reserva da Vale, né? Eu estive conversando recentemente com o Renato de Jesus, que foi um dos precursores aí dessa reserva, ele que trabalhou com a implantação de diversos modelos experimentais de espécies nativas e exóticas. Ele me disse que lá tem mais ou menos 37 anos as primeiras caias que foram introduzidas por ele lá na reserva, né? Tudo em caráter de pesquisa experimental. Então, tinham lá parcelas de 100, 200 árvores de cada caia, em plantios no espaçamento 3x2, 3x3, e que foram sendo plantados e acompanhados de forma realmente para pesquisa, né? Tem também algumas árvores tão antigas quanto a da Reserva da Vale, talvez até mais ou menos parecida de idade com as da Embrapa, que são da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ, lá em Seropédica, e também estão nessa média de quase 40 anos, né? Aí, o que a gente tem, paralelamente a essa introdução, tivemos outras caias que foram sendo introduzidas. Então, teve também o caia senegalensis, que foi introduzido no Brasil, lá na Reserva da Vale. Ela tem praticamente a mesma idade do caia, das outras caias, tem 30, 40 anos, né? Se ela foi plantada na mesma época que o caia ivorensis verdadeiro que tem lá, ela tem 37 anos também. Então, a gente pode ver isso lá no dia de campo que foi realizado no curso, e é uma das outras espécies que é bem plantada no Brasil. Então, entre as duas espécies mais plantadas no país, a gente tem o que era conhecido como caia ivorensis, que descobrimos que é a caia grandifoliola, e temos o caia senegalensis, duas espécies que elas foram plantadas de forma bem diferente pelo Brasil afora. Então, muitos plantios realizados em espaçamentos diversos, em modelos de plantio diferentes. Então, tem sistemas agroflorestais, sistemas mistos, né, misturando espécies nativas com ela. A gente tem também plantios homogêneos no 3x2, no 3x3, no 4x4. Enfim, tem uma grande variedade de modelos, né? O mercado brasileiro ele passou, nesses últimos 10, 15 anos, pela introdução de uma série de espécies que a gente vem acompanhando. Então, historicamente, a gente tem como base os plantios das exóticas eucalipto e pinos, né, que fizeram muito sucesso, né, na indústria da madeira, né, principalmente o eucalipto aí na indústria de papel e celulose. Foi significativo o trabalho que, né, vem sendo feito com ela. E aí a gente tem uma grande dependência de madeira proveniente desses plantios que a gente deve realizar, pegar como base para a gente desenvolver as outras espécies, né? Então, aqui, o que a gente tem documentado, né, que foi significativo dentro do que a gente vem fazendo aí no mundo das caias, é que lá atrás, há 43 anos, quando foi inserida essa espécie chamada de caia ivorensis, teve esse erro taxonômico, né, que gerou aí toda essa polêmica nesses últimos anos e que hoje a gente vem falar com vocês a respeito disso. Bom, durante todo esse tempo que a gente conviveu com o nome, né, então vamos falar aí nos últimos 15 anos que os
os plantios ganharam mais escala, teve um engenheiro florestal, pesquisador, muito amigo nosso, o Gilberto Terra, da Sucupira Agroflorestas, que ele trabalhava na Reserva Natural Vale, né? Quando ele trabalhava nessa reserva, ele teve também contato com outros plantios, né, ao longo do Brasil, e ele percebeu uma diferença significativa entre a caia que tem lá na reserva, né, que era a Caia Oivorensis verdadeiro, com as caias que ele viu nesses plantios, relacionado a folhas, relacionado à forma da árvore, enfim, diversas diferenças que ele identificou e falou, poxa, eu acho que tem algo estranho aqui, né? E aí, quando ele observou essa diferença, ele falou, bom, eu preciso fazer algo para tirar essa dúvida, né? Vamos tentar fazer uma identificação correta para ver se o que está sendo propagado, né, pelo mercado é realmente algo que tem aí uma realidade, né? Então, o que aconteceu? Naquela época, isso foi em 2013, quando o Gilberto ainda estava lá na reserva da Vale, ele falou com um amigo, um pesquisador, acho que, se eu não me engano, Giovanni, talvez seja o Giovanni que está aqui online com a gente, e eles começaram a fazer a coleta de material para mandar uma exicata para um dos maiores especialistas da época, um botânico chamado Dr. Perry Pennington, que é um grande especialista em caia, né? E foi enviado lá em 2013 essa exicata para ele, demorou-se quase 2 anos para vir à tona os resultados do Pennington, que realmente reconheceu que essas espécies que estavam plantadas lá não eram de caia ivorensis, e sim caia grandifoliola. Isso gerou uma polêmica muito grande no mercado, o mercado ficou se perguntando se era mesmo, se não era. Paralelamente a isso, também foi feita uma identificação taxonômica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que confirmou, né, essa informação do Dr. Pennington. E aí, de lá para cá, o Gilberto ele veio municiando com e-mails e com informações aí na mídia que havia essa diferença, né? Mas o mercado estava muito resistente, mesmo porque o mercado de mogno africano no Brasil ele também tem uma certa, vamos dizer, uma certa concorrência entre espécies, né? A gente tem muitos produtores que plantaram o caia que era chamado de ivorensis e outros que plantaram o caia senegalensis, muito porque existe uma diferença significativa de regiões onde essas espécies podem ser plantadas, né? Até então se falava em caia ivorensis, ao se olhar a região de ocorrência dela, é uma espécie de região úmida, e o senegalensis ele ocorre com uma amplitude maior, né, de região, desde a região um pouquinho mais úmida até a região de savana, né, onde ele pode aguentar até 6, 7 meses sem chuva, né. Bom, pois bem, como havia essa polêmica, houve um grande número de pessoas que foi plantando essas espécies, e muitos plantaram, né, como eu disse, o senegalensis, muitos plantaram o grandifoliola, até então, caia ivorensis. E a associação, quando ela nasceu, a Associação dos Produtores de Mogno Africana, ela nasceu com... Desculpa, gente. Ela nasceu com a ideia de amparar os produtores de caia ivorensis, né? Aquela espécie que estava sendo mais plantada até então, e também porque era uma espécie que apresentava um desenvolvimento interessante de fuste, assim como tinha um preço na International Tropical Timber Organization,
que era um pouco maior do que as caias em geral, né? A caia genérica, que está lá, caia species, né? Então, isso fez com que muitos produtores se reunissem em volta de uma associação que defendia os produtores de caia ivorenses. Bom, isso fez com que o mercado ficasse realmente extremamente receoso em aceitar aquela alteração. E depois de muita insistência do mundo acadêmico, até tiveram alguns profissionais pesquisadores também que tentaram fazer a identificação com marcação genética, marcadores genéticos e tal, que é o caso do professor Evandro Novaes, um grande amigo nosso, que estava fazendo um trabalho muito legal com uma empresa de mogno africano. E, na verdade, a gente acabou tendo aí uma certa confirmação, que já havia sido feita pelo Pennington, com a vinda do Dr. Ulrich Gael aqui nesse curso, né, que foi proporcionado pela ABPMA, né, Associação Brasileira dos Produtores de Mogno Africano. Bom, depois dessa vinda, né, o Dr. Ulrich Gael apenas confirmou aquilo que já havia sido confirmado na ex-cata enviada ao Dr. Pennington. Mas é lógico que foi de grande valia a vinda do Dr. Gael ao Brasil, porque ele teve a responsabilidade não apenas de confirmar aquilo que já havia sido feito, mas também de ir in loco nesses locais, porque o Pennington não veio ao Brasil, né? Ele fez uma identificação de um material enviado aí pelo correio, né? E aí o Gael ele foi até a Embrapa Amazônia Oriental, lá no Pará, onde ele conseguiu ver as árvores de perto, observar o material e fazer realmente a reclassificação taxonômica que todos esperavam, né? Depois da ida lá para a Embrapa, ele desceu aqui para o curso, na reserva da Vale, em Linhares, onde tem também esses outros plantios, onde ele conseguiu identificar não só o Caia ivorensis verdadeiro, quanto o Caia grandifoliola e algumas árvores que ninguém sabia o que era, que ele acabou identificando como Caia anthotheca, né? Mas o mercado realmente estava muito ansioso para a vinda, né, de um especialista como o Gael, e principalmente esse grupo, né, que está dentro da associação e que tinha essa ansiedade de saber se era Caia ivorensis mesmo ou não, né? Mas todos já tinham aí uma dica de que realmente, né, isso era o correto, né? Mas, enfim, o cultivo de mogno africano não muda em nada nessa identificação que ele fez. O que muda é que todo mundo que plantou aquela espécie chamada de Caia ivorensis vai ter que reidentificar o seu plantio como Caia anthotheca, né? Tem uma grande missão agora no mercado de mudar, né, a classificação das árvores que são coletadas essas sementes. Os produtores teriam que fazer os produtores de sementes com seus registros no Renasem têm que refazer esse registro, identificando corretamente qual é o seu material genético, para que não ocorram erros na hora de emitir nota fiscal e emitir o termo de conformidade. Para nós que produzimos mudas, nós só conseguimos emitir uma nota fiscal com o nome correto da espécie se o termo de conformidade e a nota fiscal que a gente comprou as sementes venham com o nome correto. Senão a gente também cai em erros. Então, tem um grande trabalho a ser feito nesse mercado de base do mogno africano para que todos os produtores de mudas, produtores de sementes possam adequar a sua produção para poder emitir a nota correta e os termos de conformidade corretos dessas espécies. Desculpa, gente. Bom, dentro do que a gente tem de plantios dessas espécies no Brasil, então hoje, o que a gente tem de estimativa, apesar dos censos não serem bem realizados, eu pego uma colinha aqui de uma matéria que o Milton Frank, ele passou para a gente essa semana, onde existe uma estimativa
como eu disse, o censo não é bem feito, nem todas as empresas produtoras de mudas aderiram a esse censo feito pela associação, mas a gente tem uma expectativa de que existam 35 mil hectares de caia grande foliola no Brasil, em torno de 16 a 20 mil hectares de caia senegalenses, em torno de 800 hectares de caia ivorense verdadeiro, e a gente ficou sabendo aí essa semana que houve uma empresa que trouxe sementes diretamente da África. Isso, infelizmente, não é o adequado, o correto dentro da lei brasileira, mas, enfim, foi realizado. E também de caia antoteca em torno de 450 hectares. Aqui na Futuro Florestal, a gente sempre, desde o início, desde o nosso trabalho lá na Tropical Flora, a gente nunca deu, não colocou nenhuma espécie no pedestal, nem nativa e nem exótica. O que a gente interpreta é o seguinte: existem diversas espécies florestais de grande potencial para produzir madeira nobre, nativas, exóticas, e o que a gente acredita e o que a gente bota fé é que, devido ao Brasil ser um país continental, nós temos diversos biomas onde a gente pode utilizar as diversas espécies de caia, que ela tem uma similaridade com com o bioma de onde ela tem ocorrência natural. Então não adianta a gente plantar uma espécie de clima úmido num clima seco absurdo, uma diferença gritante entre um bioma e outro, e aí você vai lá e coloca um sistema de irrigação com não sei quantos mil litros no projeto que você vai ter que desembolsar lá na frente. Se a gente tem aí uma característica atual de mudança climática, e aí você agrava o problema da seca, agrava o problema de você não poder tirar água dos recursos naturais, você pode ter um plantio que está fadado ao insucesso. Então, a gente acredita que nos mognos africanos você tem uma gama de possibilidades, seja em plantios puros, plantios mistos, sistemas agroflorestais e até, por que não, o que a gente vem fazendo é plantios mistos e agroflorestais, misturando espécies de mogno africano com espécies exóticas e nativas de grande potencial madeireiro, né? Então, o negócio florestal do mogno africano ele tem alto potencial de ser lucrativo, mas ele depende que seja feita uma análise técnica criteriosa antes de plantar. Então, que espécie que eu vou plantar? Não só porque, por exemplo, a espécie X de caia tem maior valor agregado, aí você busca um terreno, né, uma terra, lá numa região do semiárido, que custa R$3.000 o hectare, só porque lá custa barato. Aí você implanta um sistema e bota lá um sistema de irrigação com um alto valor, né, de implantação. Quer dizer, não é melhor você procurar um bioma correto, né, para implantar? Já que você quer implantar, eu quero plantar o caia grande foliola. A amplitude dele é de X milímetros até tantos milímetros, qualidade de solo XY. Melhor que você faz é procurar a região correta para implantar essa espécie, né? Então, nós acreditamos no potencial de cada espécie na sua região de melhor aptidão. É isso que a gente defende para que o produtor ele tenha um projeto de sucesso, né? Então, agora eu passo a palavra aqui para a Valéria, que ela vai falar um pouco da técnica, né, que a gente aprendeu lá no curso do Dr. Gael e o que a gente pode passar para vocês de grande valia, que vai ser importante aí para os projetos que vocês têm. Obrigado. Boa noite a todos novamente. Quase que o Rodrigo falou tudo, né? Ele gosta mesmo de falar sobre esse assunto, então eu vou passar um pouco mais da técnica mesmo, das diferenças entre as árvores de caia senegalenses, caia ivorenses e caia grande foliola. Para isso eu trouxe alguns slides e deixa eu colocar aqui os slides. Não estou conseguindo. Vê se você consegue, Rodrigo.
Enquanto ele vai tentando, Eu vou subir por aqui. Tá bom, porque o meu não está indo. Mas para a gente começando, a família das Meliáceas é uma família que possui muitas madeiras nobres, né? O mogno brasileiro, os cedros, o cedro australiano, o cedro rosa, outras árvores como a andiroba, o nim. Então, são todas árvores da família Meliácea. O gênero Caia é o gênero dos mognos africanos. Então, como o Rodrigo falou, é um gênero onde estão várias espécies de mogno africano. E essas espécies, na África, elas já foram muito exploradas. Então, o Dr. Gael nos falou que tem vários locais lá na África onde você não encontra mais os mognos africanos que existiam, né? Então, o mogno africano Caia ivorensis, que é a espécie que a gente achou que a gente tinha aqui, é uma das mais ameaçadas de extinção na África. Por quê? Porque ela possui uma madeira com uma qualidade não melhor, mas diferenciada. Ela possui uma cor com manchas que deixam a madeira muito bonita. Então, ela foi muito explorada lá na África, assim como também as senegalenses, a grande foliola, são todas espécies que foram muito exploradas. Conseguiu, Rodrigo? Tá subindo aqui, só um minutinho. Então tá bom. Então, antes que ele, como ele ainda não está com as imagens, eu vou falando um pouquinho aqui das diferenças, tá? Entrou. Então, como vocês podem ver, essa é a distribuição entre as caias. É um slide lá da apresentação do Dr. Gael. Era uma apresentação que ainda não está publicada, mas esse slide, como é só da distribuição das caias, então achei interessante trazer para vocês. Então, vocês podem ver que o Caia senegalensis está distribuído numa região mais seca da África, que são essas bolinhas cor-de-rosa. E por isso ele demonstra tanta rusticidade, a falta d'água, né, a regiões mais secas. O Caia grandifoliola, ele é nativo de uma região abaixo, um pouco abaixo, mas em toda a África, assim, nessa região que estão as bolinhas vermelhas. O Caia antoteca possui uma distribuição maior, e por isso o Dr. Gael está estudando se todas essas árvores que são identificadas como Caia antoteca são mesmo dessa espécie. E ele já identificou novas espécies. O Caia ivorensis são as bolinhas azuis, então a gente vê que ele está presente somente na região mais costeira da África. E o Caia madagascariensis na ilha de Madagascar, como o Rodrigo falou. Então, uma das principais características que diferem as caias são as suas folhas, né? Então, os caias possuem folhas compostas, onde esses desenhos essas fotos que vocês estão vendo, que até ficou aí o nome foi a RM Consultoria que tirou essa foto, que o Rodrigo está aí com a gente. Ela mostra o tamanho e a característica dos folíolos das caias. Então, a grande foliola é o maior folíolo, possui nervuras, muitas nervuras, pelo menos 9, 10 nervuras e bem marcadas. O Caia senegalensis já é uma folha um pouco menor e mais arredondada e com nervuras não tão marcadas. E por fim, o ivorensis, vocês podem ver como é diferente a folha do Caia ivorensis. Ele é uma folha menor, um folíolo menor, e uma coisa bem característica é esse biquinho que ela tem, um biquinho bem comprido. Então, nunca o Caia ivorensis vai ser do tamanho da folha do grandifoliola. Vocês podem ver nessa outra foto que as folhas da direita são Caia grandifoliola, né? Então é um folíolo, uma folha enorme. Toda essa imagem é uma folha com vários folíolos.
a gente costuma até brincar, às vezes em alguns cursos a gente brincou, que ele poderia ser chamado de caia megafoliola, porque em algumas regiões as folhas crescem tanto que ficam enormes. Já na esquerda estão as folhas de caia ivorensis. As folhas de caia ivorensis nunca vão ser tão largas como as folhas de caia grandifoliola. Então a gente pode observar que é muito diferente as folhas. E por que existiu esse erro? Então, uma coisa interessante que o Dr. Gael falou para a gente, que na África também existem muitos erros com relação à identificação dos mognos africanos. Porque quando a árvore já está muito adulta e muito grande, elas são confundidas. Porque uma coisa é você pegar uma árvore jovem, onde você consegue coletar folha, onde você consegue coletar até fruto. Mas quando elas são muito grandes, existe essa dúvida, e muitas vezes. E no caso, voltando aqui a esse slide das outras folhas, os senegalenses, às vezes, pode se confundir a folha com ivorense, se você pegar só a folha. Mas como as árvores dessas duas espécies são muito diferentes, então você identifica através da árvore, não só através da folha. Com relação às mudas, então, nós que somos viveristas de mogno faz muito tempo, não é muito fácil da gente identificar. Os senegalenses têm folhas mais verdes, folhas menores, e a borda também tem uma nervura bem característica. As folhas de ivorenses, elas têm esse biquinho, que vocês podem ver de novo nessa foto. E as folhas de as mudas de grandifoliola, elas possuem uma característica bem interessante, que as folhas novas são bem vermelhas, até meio roxas. Então, no viveiro a gente consegue diferenciar, mas, por exemplo, eu já vi clientes, pessoas que compraram mudas de mogno africano de outros viveiros, compraram como ivorenses, que na época era ivorenses, mas na verdade eu vou ver a árvore é senegalenses. Compraram como senegalenses e é grandifoliola, que era ivorenses, né? Então, muitos viveiros, por não ter experiência, vendem gato por lebre, vamos dizer assim. Então, para quem já tem bastante costume com as mudas, é fácil de identificar. Nesse viveiro, vocês podem ver do lado direito, senegalenses, do lado esquerdo, grandifoliola. Então, num viveiro você vê muita diferença. A forma do fuste, né? A forma do fuste, tanto do grandifoliola quanto do ivorensis, são fustes mais altos que os senegalenses. E o mais reto de todos é o ivorensis, tá? Dizem que ele parece um poste. Por quê? Porque ele é muito reto. O grandifoliola também é reto, porém possui um pouco mais de tortuosidade. O senegalensis é o que possui o fuste mais baixo, porque ele tem a tendência de formar galhos, né? Acabou que veio a outra apresentação, mas esse aqui é o senegalensis. Então, o senegalensis, ele possui fuste reto também, mas ele precisa de condução, ele precisa que seja feito podas de condução. E também, para evitar que saiam tantos galhos laterais, adensar mais o plantio. Então, fazer um plantio 3x3, 3x3,5, até 3x4 eu já vi plantios muito bonitos. Mas quando você abre muito e faz plantio 5x5, 6x6, aí você vai ter eternamente problemas com ramos laterais. Então, com relação à forma de fuste, o mais reto é o ivorensis. Porém, todos você pode manejar para que você tenha um aproveitamento melhor. Com relação a exigências climáticas, então vou começar pelo senegalensis. O senegalensis, entre as 3 espécies, é a mais rústica. Então, essa muda aí que eu estou do lado, ela tem 8 meses. Ela foi plantada numa região de Minas Gerais, onde não chove pouco, mas chove muito concentrado e ficam 3, 4 meses com muito pouca chuva.
e de 15 mil mudas que foram plantadas nesse plantio, sem irrigação, morreram 5 mudas. Então, quer dizer, plantando na época certa, ele é muito rústico, tanto a falta d'água quanto a solos menos férteis. Isso não quer dizer que ele não responde a um solo melhor. Quanto melhor o solo, mais ele vai crescer, mais ele vai se desenvolver. Porém, ele tolera uma condição pior. As exigências climáticas para o grande foliola. Então, aqui nós temos do lado esquerdo um grande foliola de aproximadamente 10 anos em garça, e na esquerda o ivorensis de 30 anos lá na Vale. Pela foto não dá para ver tanto a dimensão, mas a gente pode ver que são árvores muito grandes, né? Então, qual que é a exigência climática do grande foliola? O grande foliola exige pelo menos 1.200 milímetros de chuva por ano, de preferência bem distribuída, mas quanto mais chover, mais ele vai gostar. E você não pode plantar o grande foliola numa região seca com solo pobre, que ele não vai gostar. Então, é importante a gente escolher bem o local, escolher bem a espécie. Como o Rodrigo falou, tem muitos plantios de grande foliola sendo irrigados. Porém, isso deve ser colocado no seu custo, para ver se vai valer a pena lá no final. As sementes de senegalense, elas são menores, as sementes de grande foliola são maiores, e a semente de grande foliola é muito semelhante à semente de ivorensis. Então, elas podem ser confundidas mesmo, né? Por isso que lá atrás, um pesquisador veio com sementes de grande foliola e falou que era ivorensis. É uma coisa, elas são muito parecidas às sementes. Com relação à madeira, já são diferentes, né? O senegalense é uma madeira mais densa e mais amarronzada. O grande foliola e o ivorensis são madeiras mais avermelhadas e menos densas. Sendo que o ivorensis tem essa característica de formar manchas que deixa a madeira muito bonita. E a exigência do ivorensis, que eu não falei, o ivorensis entre as 3 espécies, é a espécie mais exigente. Então, ela necessita de um solo melhor e a chuva precisa também de pelo menos 1.200 milímetros de chuva por ano, porém, em solos pobres, ela não vai bem. Tanto é que em produção de mudas, também as mudas precisam ser muito, muito bem tratadas para que elas tenham sucesso, né? Para que elas fiquem bonitas. Então, acho que era isso, um pouco das diferenças. Agora a gente queria também ouvir um pouco de perguntas, ver quais dúvidas que vocês têm a respeito dessas 3 espécies. Então, se vocês quiserem colocar as dúvidas no chat, para que a gente possa direcionar um pouco as perguntas. Né? Eu vou começar aqui só complementando, né, uma informação que eu vi aqui o Rodrigo lembrar a gente, né? Eu coloquei um pouco aí no meu discurso a respeito disso, mas eu não fui contundente, né? Eu acho que o suficiente. Hoje, para que a gente possa fazer mudas, né, dos mognos africanos, a única caia que ela tem autorização do Renasem para importação de novos materiais através de duas únicas procedências, né, é o caia senegalensis, tá? Ele tem todo um processo burocrático que existe no nosso país para a introdução de novos materiais, né? Mas na questão do caia senegalensis, você já tem essa autorização, né, para importar através de um fornecedor, de 2 fornecedores registrados, né, no Ministério da Agricultura, através do órgão chamado Renasem. Então, você pode introduzir novos materiais, pode fazer um trabalho de melhoramento, isso facilita bastante. Já no caso do caia grandifoliola, caia ivorensis, enfim, as outras caias, a gente não pode inserir novos materiais, né? E isso, na verdade, é um problema para a gente, né? Então, quando a gente fala de material genético,
para fazer todo esse trabalho que foi feito com eucalipto, com pinos, enfim, com as outras espécies, é importante que a gente tenha um trabalho material diverso, né, de diversas procedências, com formas diferentes, para que a gente possa fazer um trabalho de melhoramento significativo, né? Então, bem lembrado pelo Rodrigo, se você vai fazer qualquer inserção de material no Brasil para produzir mudas ou para produzir a sua floresta, se você fizer de forma irregular, lá na frente você pode ter problema, né? Desde uma fiscalização, né, do órgão ambiental, né, do órgão de produção, né, do Ministério do Meio, do Ministério da Agricultura. Então, é sempre importante você buscar fornecedores que te atestam que esse material é da procedência correta, né? Então, isso é importante a gente lembrar. Tem mais uma pergunta aqui, 2 perguntas. O Rafael perguntou sobre o Caia Madagascar. A gente não tem conhecimento de ter essa espécie no Brasil. Até o Dr. Gael falou que não pesquisou muito essa espécie por não ter conseguido material. Ele não conseguiu ir, porque ele visitou todos os plantios da África, mas o de Madagascar, por ser um acesso mais difícil e tudo, ele não conseguiu. Então, não temos conhecimento a respeito dela. O Giovanni perguntou, então o que mais temos disponíveis nos viveiros é caia grandifoliola? Com certeza, caia grandifoliola e caia senegalensis. O ivorensis, poucos viveiros têm, agora já tem alguns lugares, né? Por exemplo, na Reserva da Vale tem sementes, mas eles não comercializam. Lá na Sucupira Agroflorestas vai ter sementes, mas o Milton Frank nos falou de um plantio maior, que é esses 800 hectares que ele falou, mas eu também não conheço. Aqui tem uma pergunta, Val, que você pode, acho que, explicar melhor, que é do Tiago, né? O que é termo de conformidade? O termo de conformidade é um documento que vai junto com as mudas. Então, o nosso viveiro e os viveiros cadastrados no Renasem, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, ele possui, você tem a obrigação de enviar a nota fiscal e o termo de conformidade, que comprova em qual lote de mudas que você vendeu para o cliente. Então, é um documento. E o Rodrigo Machado também falou, me lembrou, que o ivorensis verdadeiro, ele aceita um sombreamento inicial. Então, se você for plantar em área já um pouco sombreada, a melhor espécie é o ivorensis verdadeiro, porque ele continua reto. O grandifoliola, ele vai entortando e o senegalensis também. Tem uma pergunta, Rô. Quais são os valores dessas espécies no primeiro desbaste? Essa é uma pergunta que todos fazem, né? É uma pergunta difícil até para a gente responder, porque como os plantios da Tropical Flora que a gente faz a gestão, que são os plantios de mais ou menos 12 anos de idade, eles estão passando pelo segundo desbaste, com madeira um pouco mais grossa, a gente está fazendo o processamento em tábuas, viga, vigota, enfim, uma série de subprodutos e formatos, mas a gente está usando essa madeira para fabricação própria, por enquanto. Porque se a gente for introduzir essas madeiras hoje no mercado, competindo com madeira tropical provinda da Amazônia, e sem a devida informação para o mercado de que se trata de madeira plantada, com uma idade mais juvenil, você acaba queimando até essa espécie no mercado. Então, o que a gente vem fazendo é a introdução dessa madeira de uma forma bem responsável, até em conversas lá no curso com os produtores da associação, a gente teve aí chegamos num denominador comum que a melhor coisa que a gente faz é introduzir essa madeira de uma forma extremamente profissional, com marketing adequado, sem ansiedade, porque se a gente esperou até agora, a gente pode ir fazendo isso de forma um pouco mais pautada em campanhas de marketing, onde a gente ressalta que elas são de florestas plantadas,
mas que elas não têm efetivamente aquela qualidade da madeira do corte final, né? Madeira de 12 anos, de 14 anos, de 15 anos, dependendo da região onde ela foi plantada, você pode ter diâmetro bem significativo. Lá em Garça, por exemplo, a árvore que a Valéria estava lá do lado de senegalenses, ela estava com quase 60 centímetros de diâmetro, plantada em 2006. Então, uma árvore que esse ano completa 13 anos de idade já tem um diâmetro significativo. Porém, a hora que você você abre essa tora, você vê ainda muita madeira juvenil, né? E que é a madeira de Alburne. Então, assim, o que a gente faz com essa madeira? Nós estamos processando, né? Madeira em tábua, em viga, vigota, prancha, e a gente está fazendo móveis, por exemplo, bancos, mesinhas de centro, poltronas, e isso tudo é de fase bem experimental, tá? Então, assim, significativamente, o que vale essa madeira no mercado? Hoje a gente está conseguindo introduzir essa madeira na média para produtores bem avisados de 400 a 500 reais o metro cúbico dessa madeira pré-serrada, tá? Madeira de tora e tal a gente não tem vendido, tá? O que a gente tem feito toda a parte de galhada que a gente tira, né? A gente tira a tora até a ponta fina de mais ou menos 30, de 30 para cima a gente faz os toretes, né, com essas madeiras, e de toretes de 1 metro e vende para lenha. Tá? O resto a gente usa para fazer tábua. O que a gente tem de informação, inclusive é uma informação bem recente aí, o Rodrigo Machado, ele publicou em alguns grupos aí do WhatsApp que a gente participa, diversas fotos vindas lá de um plantio em sistema agroflorestal em Roraima. Alguns falam que é 18 anos, outros falam que é 24 anos, mas enfim, madeiras de corte final, um diâmetro bem interessante, com bastante cerne, e eu acredito que vai gerar madeira de excelente qualidade, né? Está sendo vendida por valores bem expressivos, aí em torno de 5 mil reais o metro cúbico. E como referência, para quem ainda nunca acessou o ITTO, né, International Tropical Timber Organization, que tem na internet, você dá um Google aí, você acha, você consegue se cadastrar e receber publicações quinzenais sobre madeiras tropicais do mundo inteiro, inclusive do Brasil, da África. Lá você tem as caias, né, caia SSP, de Gana, da Costa do Marfim, da Central Africa, de West Africa. Então você consegue ver, inclusive, especificação de caia ivorenses e as demais caias todas num pacote só. O que é importante também a gente ressaltar, gente, que nas perguntas que a gente fez para o Dr. Gael, vai ser pauta de um outro vídeo que a gente vai publicar aqui, né, no nosso canal do YouTube, foi bem claro para ele que existe um grande potencial em você produzir caia, né, um grande potencial. Das madeiras hoje mais ameaçadas, o caia ivorensis é uma das principais, por ele ocorrer lá em regiões muito próximas do litoral, ele foi muito explorado, e ele tem nuances de cor que trazem aí uma diferença, né, na sua qualidade da madeira, né? Ele tem reflexos diferentes das outras, mas ele é muito parecido com a madeira de caia antoteca e caia grandifoliola na questão da cor. Então, como acontece no Brasil, de madeiras tropicais que saem da Amazônia serem taxadas de um determinado nome e serem de outra, por exemplo, muitas madeiras avermelhadas são chamadas de cedro, e mistura-se tudo, e na verdade, às vezes você tem uma série de espécies, todas chamadas de cedro, que vão no mesmo pacote. Isso acontece também com as caias na África, né? Às vezes tem um produtor querendo, né, um exportador querendo ganhar mais dinheiro, ele pega um pacote de caia grandifoliola, antoteca, bota no mesmo pacote e vende como caia ivorensis. Isso aí ele falou que acontece bastante, porque nem o próprio vendedor, na hora que ele recebe a madeira lá no porto, ele consegue ter certeza de qual espécie que é, né? E como na África não existe aquele controle, né, como se espera, muitas vezes o comprador europeu, o comprador americano, ele compra caia ivorensis, mas na verdade ele está recebendo as outras caias, né?
A única que não dá para confundir com esse pacote de caias é o caia senegalensis, que ele tem uma madeira um pouco mais clara, mais amarronzada, do que o vermelho dessas outras espécies de caia. Desculpa. O Tiago perguntou onde podemos comprar mudas de Ivorensis verdadeiro. Eu não sei te responder, é muito difícil de encontrar por enquanto, tá? Também teve a pergunta do Irivan, que perguntou sobre mudas seminais, mudas clonais. A gente espera fazer outras lives para esclarecer outros temas, né, sobre o mogno africano. As nossas mudas são seminais. Os trabalhos com clonagem, com melhoramento, estão iniciando. Não existe clones já totalmente testados e garantidos, né? Existe até alguns problemas, né, com o clone de grande foliola. Em alguns locais a gente tem visto plantios com tombamento. Então é um trabalho que tem que ser feito, precisa de investimento para todas essas espécies, né, para que a gente se livre, por exemplo, do cancro do córtex, da forma não tão boa dos senegalenses, que existem árvores de senegalenses perfeitas também, mas é um trabalho que acredito que ainda vão alguns anos e precisa de investimento do governo, das empresas, para que isso aconteça. Então, nós preferimos trabalhar com mudas de sementes, que você tem uma variabilidade maior, porém você não tem um problema de um clone que ainda não foi testado. Eu vou passar essa aqui para o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo Valério. Oi, Eduardo, tudo bem? Que bom que você está presente. Ele pergunta quais são as espécies de caia mais comuns e seguras para a silvicultura no Brasil atualmente. Olha, na verdade, o que a gente tem de seguro hoje para plantar no Brasil, se a gente for falar dentro da lei, né? Dentro da lei são aquelas espécies que têm documento, né? Então, o viveiro ele pode te fornecer a nota fiscal e o termo de conformidade te trazendo a procedência de onde veio esse material, né? Se você for falar em caia ivorensis, são poucos os fornecedores de sementes que podem te gerar esse documento. Portanto, você vai ter provavelmente um plantio não tão legal, né? Isso falando da lei, né? A não ser que, como eu disse, né, são sementes, como a Valéria citou, da reserva da Vale, que ela conseguiu te emitir uma nota fiscal e um termo de conformidade, ou do plantio do Gilberto, que são de sementes da reserva da Vale, que ele também poderia fornecer se tiver isso documentado. Então, o que tem de mais seguro, falando em pesquisa, aí são o caia senegalensis e o caia grande foliola. Né, diversos plantios realizados no Brasil, diversas pesquisas acadêmicas, e mesmo que foi feito com o nome errado, né, com caia como sendo caia ivorensis, no passar do tempo, todas essas pesquisas, todos esses trabalhos de mestrado, doutorado, TCC, vão ter que ser corrigidos, né, pelo menos é o que se espera. Então, você tem lá trabalhos de nutrição, você tem trabalhos de manejo adequado, de desrama, de controle de pragas e doenças. Então, hoje o que você tem mais segurança, né, para trabalhar são essas espécies mais pesquisadas. Caia senegalensis e caia grande foliola, né, ainda chamado de caia ivorensis por muitos viveiros, né, por muitos produtores, mas que a gente sabe que tem mais pesquisa e que a gente já pode falar que a gente atesta a qualidade da madeira de plantios florestais feitos aí nesses últimos anos. Tem mais uma pergunta sobre qual a resistência de cada espécie à umidade. Bom, como eu falei, o senegalensis é o mais rústico. Eu já vi plantios de senegalensis em região que chove 500 milímetros por ano e ele está indo bem. E grande foliola e o ivorensis precisa de um pouco mais de água, né, acima de 1.200 milímetros por ano. Até 1.200, por exemplo, aqui em Garça chove 1.200 milímetros.
praticamente bem distribuído, não temos uma época de seca muito forte. E as duas espécies vai bem. Agora nós plantamos algumas árvores de Ivorensis verdadeiro, vamos ver como ele vai reagir aqui, né? Com relação à pergunta do Tiago, vocês vão reemitir os termos de conformidade com a mudança botânica do que já foi vendido? Se for do que já foi vendido, eu não sei te responder se isso vai ser possível, mas do que ainda está para frente, aí nós fizemos essa correção com o Renasem para que a gente possa vender o Caia grandifoliola, né? Mas, como o Rodrigo falou, depende das sementes que a gente comprar também. O fornecedor de sementes precisa corrigir também o termo de conformidade dele. Isso não é difícil, porque nós já estamos com a identificação da espécie, né? E outra pergunta que falou ali é a questão da legalização dos plantios, né? Todo mundo que plantou Caia ivorensis agora tem Caia grandifoliola. Mas eu acredito que isso não seja problema, que por ser uma espécie exótica, não necessita, na maior parte do Brasil, não necessita de um cadastro do plantio, onde é usada essa nota fiscal. Então, na hora de vender a madeira, é só você vender a madeira com o nome correto, né? Como Caia grandifoliоla, né? O Rodrigo quer complementar. O que pode acontecer, caso isso venha de uma exigência governamental, do Renasem, se ele identificar que existe realmente um grande problema comercial na hora de vender a madeira, é que nós vamos ter a necessidade de serviços florestais técnicos ou de botânica taxonômica, onde profissionais que têm a capacidade técnica de identificar isso no campo vão ser chamados para identificar os plantios do produtor. Aquele produtor que, se sentir essa necessidade, ele vai poder contratar um serviço, como foi feito com essa identificação ex-cata que foi feita pelo Dr. Pennington e pelo Gael, né, pelo Dr. Gael, chamar no seu plantio ou enviar, né, o folíolo, né, o fruto, a flor e tal, com tudo que compõe uma ex-cata para poder fazer a identificação correta do seu plantio. Isso cada um pode fazer de forma individual, não há necessidade de esperar isso vir em cima, mas logicamente que isso, se tiver custo, tem que analisar o custo-benefício de se fazer. Com relação a uma pergunta sobre consórcios, existem já vários modelos, então, para quem tiver interesse, entrar em contato com a nossa equipe, né, nós damos assistência tanto em plantios puros, plantios agroflorestais, silvipastoris, né, e todos os tipos de plantio a gente, com o mogno africano e com espécies nativas também, como guanandi, jequitibá rosa, louro pardo e outras espécies, porque nós sempre falamos que uma espécie só, se você planta só uma espécie, o seu risco é maior. Então, a diversificação de uma propriedade, ela pode ser feita também em nível florestal. Você não precisa plantar somente uma espécie. Você pode plantar várias espécies e aí o seu risco será menor. É lógico que depende do tamanho da propriedade, porque é bom você ter um volume daquela espécie, mas com várias espécies você diminui o seu risco de ter algum problema com praga, com doença, com alguma questão aí que vai te dar mais problemas do que uma propriedade diversificada. Então, acredito que não temos mais perguntas. Não, apareceu mais um. Vamos fazer mais essa última, porque já são 9h10, e aí a gente faz as considerações finais, pode ser, Rô? Pode, eu queria falar fazer uma última resposta rápida aqui a respeito da questão do melhoramento. Como a gente tem somente uma das espécies de caia possíveis de inserir no Brasil através de importação, a gente fez um trabalho em 2015, 2016, de importação de progênies de 33 árvores diferentes e de 4 regiões.
né? Onde a gente fez esse trabalho via pesquisa e fizemos testes em 7, 8 sítios diferentes ao longo do Brasil, desde o Piauí, em regiões de transição para o semiárido, e regiões também aqui de São Paulo, Bahia, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Todos esses plantios foram realizados com foco justamente no melhoramento genético do caia senegalensis, com essas progênies que a gente... Então, com essas progênies que a gente importou. Então, esse material vai gerar aí um bom trabalho de pesquisa para a gente conseguir começar. Bom, gente, acho que o Rodrigo caiu, mas seguindo o que ele estava falando, esses trabalhos vão gerar bastante dados, né, para que a gente possa fazer um trabalho interessante de melhoramento genético dessa espécie, que é o caia senegalensis. Então, gente, como não temos mais perguntas, vamos ver se o Rodrigo consegue voltar, mas eu agradeço em nome da Futuro Florestal a participação de todos vocês. Para a gente é uma alegria muito grande, né, poder falar sobre essas espécies, poder falar sobre os mognos africanos. Nós estamos pretendendo fazer essas lives a cada 15, 20 dias. Então, se vocês tiverem sugestões de temas também, para que a gente fale, né, sobre um dos temas que a gente está pensando em falar sobre reserva legal com finalidade econômica, falar sobre as espécies que a gente trabalha também. Então, eu agradeço a presença de todos e tenham uma boa noite, né? Saudações florestais e que a gente possa se encontrar novamente na próxima live. Um abraço e até a próxima.